Então, com vocês, José Rodrigo. Seja bem-vindo, José Rodrigo. O palco é seu. Gratidão, Alê. Gratidão ao Legacy. Quero primeiro agradecer aqui a você e parabenizá-lo porque você reservou esse tempo para investir aí na sua jornada com esses conteúdos incríveis. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. A liderança que transforma resultados normais em resultados extraordinários. Bem, é um tema extremamente relevante para o dia de hoje. Por quê? Porque nós vivemos em um cenário onde cada vez mais há necessidade de ter líderes, e líderes que, de fato, geram resultados extraordinários. Mas o que é resultados extraordinários? O que são resultados normais, né? Então, deixa eu te falar, falando com empresas, falando com gestores, fazendo mentorias, eu tenho visto algo muito, muito comum nas organizações hoje, que é o seguinte: muitos líderes estão preocupados, tensos, estressados com o engajamento da sua equipe. Muitos líderes ou futuros líderes estão preocupados em fazer com que a equipe, de fato, realize o que tem que realizar, com um espírito de equipe, de fato, muito bem coordenado. Muitos líderes, eles estão tensos porque não conseguem, algumas vezes, administrar conflitos, né, dentro das organizações, ou até mesmo fazer injustiças. Alguns têm medo internamente de cometer injustiça como líderes, e diante desse cenário, eles ficam até mesmo um pouco tensos, porque vivem um cenário de conflitos até interpessoais nas suas equipes, e com isso os resultados se tornam resultados aí mais frágeis, e até mesmo falta de resultados no geral. Então, o que gera essas dores? Provavelmente você, ao longo da sua jornada, ou como líder, ou como membro de alguma equipe, viu algum líder tenso, preocupado, estressado, sem conseguir conduzir a sua equipe com resultados extraordinários, ou até mesmo deixar a sua equipe num padrão extraordinário. Talvez até você mesmo, como líder, se você já tem uma equipe ou vai liderar uma equipe, já tenha sentido essa tensão, essa preocupação. E eu digo para você, por que isso acontece? Isso acontece geralmente porque a liderança, ela precisa entender do código de barras do ser humano. Eu tenho visto ao longo da minha jornada, trabalhando com equipes, formando equipes, que entender de gente é, de fato, o grande ofício da liderança. E não entender de gente gera todos esses problemas que a gente vê no cenário moderno hoje nas empresas, nas organizações como um todo. Outro fator que gera tudo isso é a capacidade de treinar a equipe. Isso mesmo, a capacidade de ser um líder treinador, um líder coach, um líder que influencia tanto técnica quanto comportamentalmente a sua equipe. Então, são duas causas que geram muitos rumores, muitas angústias, muitas tensões no ambiente organizacional por conta da liderança, não é? E o que é que eu trago para você hoje? Primeiro, antes de eu te falar a solução para que você leve uma liderança normal para o nível de uma liderança extraordinária, é você entender o que não funciona. Primeiro, o que não funciona na liderança normal é o líder, ele se preocupar sempre com números, com gráficos, com indicadores, com métricas, com metas, isso mesmo, ou até mesmo com o resultado por ele mesmo. Essa é uma liderança que não funciona. Por quê? Porque a liderança que não funciona, ela está muito voltada para números. E a liderança, ela tem que ser uma liderança que cuida de gente. Eu costumo sempre dizer que o gestor, ele se preocupa muito com indicadores e métricas. E não tem problema nenhum com isso. E o líder, ele tem o ofício de cuidar de gente, de entender de gente. Essa é uma tendência natural dos grandes líderes, aprender como funciona o código de barras das pessoas. Então, a liderança que não funciona, que é a liderança normal, é essa, onde o líder ele fica muito do seu tempo como gestor. A outra parte da liderança que não funciona é o líder ele se preocupar muito com a sua rotina e esquecer de treinar as pessoas, esquecer de tomar tempo com o teu time, esquecer de tomar tempo, não é, em capacitar, em instruir, orientar as pessoas.
Então, é a liderança que não funciona, que eu chamo de liderança normal, que a gente vê no dia a dia. Líderes que se preocupam muito com a sua rotina e líderes que se preocupam muito com metas e com resultados por ele mesmo. Essa é a liderança comum que provavelmente você já tem visto por aí. Então, eu quero te falar o seguinte, existe um passo a passo, um método onde vai te ajudar a entender melhor, a transformar essa liderança normal em uma liderança extraordinária. Se você está ingressando aí na sua jornada como líder, ou mesmo se você já é um líder de carreira, se já tem algum tempo na sua liderança. Eu quero dizer que a solução para isso está no princípio de você interpretar o funcionamento da máquina humana. O autor Simon Sinek, no seu livro Líderes Servem-se por Último, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: liderança é coisa de alma. Liderança é coisa de alma. E cuidar de gente tem a ver com entender como é que funciona essa máquina humana. E o método que eu vou te passar agora, ele veio depois de 20 anos, eu formando, montando equipes, liderando equipes, palestrando para empresas e ouvindo as demandas dos líderes nas minhas mentorias. É um método com 4 passos, onde você vai começar a trabalhar a jornada para a sua liderança extraordinária. Então, anota aí bem, que eu quero que você entenda perfeitamente a jornada desses 4 passos. A primeira coisa é você, de fato, observar como é que funciona a dinâmica psicológica do teu time. Isso mesmo. Como é que funciona o teu time? Como é que funciona, de fato, aí o comportamento do teu time? Seu time está agitado? Ele está distraído? Seu time, ele está estressado? Ele está preocupado? Seu time, ele está, de fato, ansioso? Ele está tenso? O seu time, ele é um time apressado? Ele é um time mais lento? Então, é muito importante observar a dinâmica psicológica do seu time e de cada membro da sua equipe. O líder que é líder extraordinário, ele consegue ter o mapa de cada um dos membros da equipe, o mapa comportamental, o mapa de como ele funciona. Então, esse é o primeiro passo. Segunda coisa, depois disso, é você extrair as habilidades que são destaque no seu colaborador, nas pessoas que trabalham com você. O que seriam essas habilidades? Você trabalhar as suas best skills. Eu chamo de best skills, as melhores habilidades. Ou seja, existe uma interseção entre as habilidades comportamentais, as soft skills, e as hard skills, as habilidades técnicas. A interseção entre elas é o que eu chamo de best skills, aquela habilidade que destaca o seu colaborador, aquela habilidade que deixa ele brilhar do jeito que ele merece brilhar. Então, quando você observa o comportamento dele e extrai essa habilidade melhor, essa habilidade best skills, que é a interseção da comportamental com a habilidade técnica, você tem aí agora ferramentas para ir para o terceiro passo. Isso mesmo, terceiro passo, que é o alinhamento com as tarefas. Muitas lideranças hoje têm dificuldade de alinhar as habilidades do seu time com as tarefas a serem executadas. É por isso que a gente vê, você provavelmente já viu isso acontecer, muita gente no lugar inadequado. Não é verdade? Você já viu isso acontecer? Pessoas insatisfeitas porque estão nos lugares errados. É como um jogador de futebol, por exemplo, que ele joga de volante e, de repente, ele é colocado para ser um lateral direito e ele não tem aquela habilidade máxima e ele se sente desconfortável. E aí o time baixa de rendimento. Isso acontece porque está desalinhado a habilidade maior com a tarefa. Então, esse é o terceiro passo, o alinhamento entre as habilidades best skills das pessoas que trabalham com você e, é claro, com as tarefas a serem executadas. E o quarto passo? O quarto passo é você delegar de uma maneira que você empodere, que você passe autoridade para o teu time. Existe uma delegação que é, na verdade, o que eu chamo de delargar. Delargar é quando você passa tarefas, é quando você entrega atividades para a equipe fazer.
Os líderes normais, eles entregam atividades para a equipe fazer. Os líderes extraordinários, eles não delargam, eles delegam empoderando. É o que eu chamo de delegação empowerment. Ou seja, anota aí, delegação que empodera, é o quarto passo. A delegação que passa poder, entende? A delegação que passa autoridade, que dá capacidade de decisão. Por isso que em algumas equipes as pessoas se sentem mal utilizadas, se sentem, de fato, subutilizadas. Por quê? Porque elas não recebem autoridade e poder para tomar algumas decisões. Quando você treina a sua equipe, observa o comportamento dela, extrai as melhores habilidades, alinha com as tarefas, você está treinando, capacitando o seu time para delegar e empoderando. Equipes extraordinárias têm autoridade para fazer. Líderes extraordinários passam autoridades para fazer, autoridades para as pessoas fazerem. Por quê? Por quê? Porque os líderes extraordinários, eles não têm medo. Eles não têm medo de errar estrategicamente. Isso mesmo, de errar e, de fato, investir para que a sua equipe ela cresça, ela desenvolva, mesmo com algumas doses de erro, para que ela desenvolva proficiência e, de fato, vá para o campo de alta performance, campo de liderança extraordinária, e até mesmo essa equipe liderar o seu próprio líder, alcançar maiores e melhores resultados. Equipes extraordinárias são equipes que recebem do seu líder o quê? Autonomia, autoridade e treinamento para executar, pensar, sugerir. Então, delegue. Existe uma máxima da liderança situacional que é o seguinte, a liderança de Ken Blanchard, a tese da liderança situacional que muitas empresas aplicam e aplicaram, que é uma liderança pautada na delegação apenas para aqueles membros que têm uma maturidade mais desenvolvida. Mas deixa eu te falar, é muito importante que o líder desenvolva essa capacidade de delegar para todos. Isso, delegar para todos, sem medo, treinando a todos, empoderando a todos, para que, de maneira uniforme, a equipe possa ter poder, possa ter força de decisão, de encontrar soluções para os problemas. E aí, encontrar o caminho dessa liderança de resultados extraordinários. Então, olha, observação, extração das melhores habilidades, alinhamento com as tarefas e delegação que empodera. É isso aí. Então, olha, cumpre esses 4 passos, coloca em prática. Agora que você anotou, né, pensa no teu plano de ação para executar de maneira rápida e prática aí na tua jornada como líder. E eu quero te dizer que você vai ter total condições de brilhar, total condições de você acrescentar na sua jornada como líder. Então, olha, cuida bem de você, cuida bem da tua jornada, que eu tenho certeza que você vai ser um líder inspirador, um líder que vai ter resultados extraordinários. Grande abraço, palestrante José Rodrigo.